Fala galera, eu sou o Vini, tudo bom? A gente já se encontrou na aula passada, eu estava representando os Yuji já, e agora a gente vai estar falando sobre três coisas que estão interligadas entre si e que vão fazer a gente emergir um pouquinho mais sobre esse universo da cultura indígena. O primeiro deles é a cultura da oralidade. O que é a cultura da oralidade? Era a forma como os povos antigos tinham de passar os seus conhecimentos para as gerações futuras. Então era dessa forma que eles aprendiam as profissões, era dessa forma que eles aprendiam os cânticos sagrados, era dessa forma que eles aprendiam as histórias de origem daquele próprio povo. Por isso eles tinham um respeito muito grande pelos mais velhos, porque quando se é mais velho, se tem mais tempo de vivência, se tem mais sabedoria, então se tem muito mais conhecimento para passar. Dentre eles, existia um que tinha uma responsabilidade maior. Esse alguém era o xamã. O xamã era o líder espiritual e o guardião daquela aldeia. Ele era responsável por contar principalmente as histórias de origem do povo, por ensinar a cultura e tudo aquilo que eles acreditavam ser sagrado, e ele também era o guardião espiritual da aldeia. Então, como eles gostavam muito de contar histórias, existe um mito, que é o mito de criação dos Yudjá. Todos os povos tinham um xamã e muitos deles tinham histórias de origens diferentes. Como eu estava representando os Yudjá na nossa aula anterior, eu vou estar contando para vocês a história de origem deles. A história de origem deles começa com um personagem chamado Senaã. Senaã foi o primeiro xamã que foi quem deu origem àquele povo. E aí eu queria propor uma coisa diferente para vocês. Quando vocês ouvirem a história que vai vir a sequência, a nossa tela aqui vai ficar escura, mas para que você tenha uma imersão um pouco maior sobre o que você vai ouvir, das sensações que você vai ter, eu queria te fazer um desafio. Você escutar o próximo áudio com os olhos fechados. E quando ele terminar, a gente bate um papo melhor. Beleza? Então, até daqui a pouco. Quando nada ainda existia, e o vazio era a única certeza, Senaã puxou o fôlego para dentro de si, e com toda a sua força, soprou o ar para além do alcance de seus olhos. A força do vento abriu uma fenda no solo, provocando tremor por onde passava. Ao redor da fenda foi crescendo uma folhagem verde, cobriu o chão para além do horizonte. Raízes se formaram abaixo do solo e um tronco forte, coberto de folhas, se sustentava sobre elas. Vindo de muito longe e cobrindo toda a extensão interna da fenda, as águas encheram o córrego e formaram o rio Xingu. Peixes foram colocados no fundo do rio, e as árvores frutíferas em seu redor, de tempos em tempos, produziriam o alimento necessário para a época de reprodução da vida aquática daquele lugar. Os pássaros receberam penas para que pudessem voar, bico e garras para que pudessem caçar. Os animais terrestres foram cobertos com pelos para se protegerem do calor do sol e o frio do inverno. Presas e garras foram dadas aos carnívoros, pernas longas e ligeiras a alguns herbívoros, para que o equilíbrio fosse estabelecido. O sopro também criou toda a humanidade, desde os caçadores e o Djá, o povo que pertencia àquele lugar, até os Karai, criadores de gado. O grande xamã também roubou dos gaviões o fogo para que seu povo pudesse se esquentar, e a canoa das lontras para que pudessem se locomover pelo rio. E assim foi feito. E aí, o que você achou?
À medida que a história estava sendo contada, quais foram as sensações que você teve quando os elementos foram aparecendo no áudio? Eu preciso que você seja muito sincero e isso você pode deixar aqui nos comentários. O que você ouviu representou bem o que estava sendo contado, a história que você estava ouvindo? Porque isso realmente foi um desafio. Os xamãs, não só os xamãs, mas os contadores de histórias dos povos indígenas, além de contar a história, eles ainda conseguiam representar o som daquilo que eles estavam contando. Então o objetivo era fazer com que você se sentisse dentro da história. Isso aconteceu? Você teve essa sensação? Conta aí pra mim nos comentários que eu quero saber. Que se foi, eu vou ficar muito feliz. E se infelizmente não foi, eu vou procurar me aprimorar para conseguir trazer um resultado ainda melhor para vocês. Se vocês olharem na descrição do vídeo também, tá o mito todo. Toda a história que foi contada, tá ali certinho, vocês podem ler. E eu queria propor um desafio para vocês. Pegarem essa história, pegarem alguns elementos que vocês têm em casa, pode ser algumas coisas feitas com a própria voz, vocês podem pegar alguns materiais recicláveis, vocês podem utilizar tudo que vocês tiverem dentro da casa de vocês e fazer a mesma coisa, gravar um áudio contando a história e depois vocês começarem a sonorizar ela. E aí, para quem fizer isso, vocês podem gravar um vídeo ou pode gravar só um áudio da história também e me manda, me marca no Instagram para a gente poder discutir e para eu poder ver também como vocês fizeram. Meu Instagram também vai estar aí na descrição para vocês olharem. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido proveitoso e a gente se encontra numa próxima, beleza? Até mais. Tchau, tchau.